Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos esse encontro aqui, né? Você tem esse encontro aqui com a gente. Nós estamos juntos nessa jornada pela primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10, aqui da nossa série de lições, que tem como tema um povo, uma missão, múltiplas formas. Bom ter você aqui com a gente, vai lá, compartilha o nosso link, vai abençoando vidas, coloca o link da nossa Escola Bíblica do Sul, que está aí contigo, em todas as suas redes sociais. Coloca no seu Facebook, coloque no Instagram, coloque lá no X, compartilha em todos os grupos do seu WhatsApp, tá bom? E se o Espírito de Deus colocar no teu coração também, para que você possa compartilhar com uma pessoa em particular, vai lá. Façam isso como um ato de fé, porque esse é um momento de adoração a Deus, em que a palavra de Deus vai ser lida aqui, vai ser explicada, e quantos corações podem ser agraciados com este evangelho, tá bom? Vamos fazer isso como um ato de fé, abençoando vidas. Compartilhe o link com todos os seus contatos. Feito isso, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Olha, quando você faz isso aqui na TV Promessa RS, você clica aí no joinha, você vai potencializando o nosso canal. Isso vai abençoando a gente nesse meio digital. Isso é muito importante que você não se esqueça de deixar o seu like. Finalmente, você vai lá, se inscreve no nosso canal. Nós estamos chegando já a quase 1.000 inscritos aqui na TV Promessa RS. Ajuda a gente a bater essa marca, tá bom? Se inscreva no nosso canal e finalmente ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as programações aqui da nossa TV Promessa RS. Que Deus te abençoe. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. Tem como tema aqui, uma missão, a comunidade da missão. E hoje nós temos a alegria de ter aqui com a gente, que vai nos abençoar aqui, o seminarista Eduardo. Seja muito bem-vindo, seminarista Eduardo. Obrigado pela sua colaboração aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, fique à vontade aqui para dar a sua saudação. Eduardo, que está lá no Seminário Teológico Promessista. Eduardo. Sim. Então, paz do Senhor, meu irmão. Meu nome é Eduardo, seminarista da Convenção do Rio Grande do Sul. Estou no meu 2º ano de seminário, né? Pela graça de Deus, Deus nos deu essa oportunidade hoje de explanar um pouco mais da lição bíblica. É um prazer, pastor, estar novamente com o senhor. E, meu irmão, através desse estudo, hoje seremos abençoados. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Santo Ângelo. Muito lá do interior, pastor. E agora estou aqui na metropolitana. É uma terrinha fria, né? É frio lá, pastor. Frio. É frio. Muito bem, noroeste do nosso estado aqui. Isso. Eduardo, que está lá no 2º ano já, né, Eduardo? Passa rápido. Passa rápido, pastor. É um tempo muito produtivo, né? Aprendendo um pouco da palavra de Deus. Para o ano que vem estarmos aqui definitivamente. Em definitivo aqui, né? No amém. solo gaúcho. Amém. E agora você está de férias. De férias. Olha aí, mamãe por perto. Mãe por perto. O irmão. Meu irmão também, estamos aí, né? Ajudando a convenção na medida do possível. Isso. Aí já está pregando. Passando lição, ajudando a convenção aí em diferentes maneiras, pastor. Participando aqui, né? Que honra. Da Escola Bíblica do Sul. Que gostoso. Que honra. Que bom, Eduardo. Seja muito bem-vindo. A nossa lição de hoje, Eduardo, esse bate-papo nosso, que a gente sempre diz que é mesmo uma conversa, meus irmãos. Que é tão gostoso, né? A gente parar um pouquinho e compartilhar o Evangelho, né? Compartilhar o Evangelho. Isso é maravilhoso. Então, nós estamos indo aqui para a lição de número 5. Aí é importante que você que está aí com a gente nos acompanhando, eu disse isso aqui na semana passada, que a diaconisa Elaine estava aqui, a gente só fez assim um adendo para que os irmãos pudessem notar aqui a divisão dos tópicos aqui da nossa lição, né? Nós temos aqui 4 lições que falam sobre um povo, nós temos depois
das lições 5 até a 9ª, uma missão, e da 10ª até a 13ª, sobre múltiplas formas, né? E hoje nós estamos indo para a lição de número 5, que é a primeira desse segundo bloco. É isso? É isso, pastor. Então a gente terminou a parte da unidade e agora a gente vai para a parte da missão. Uhum. E eu acho interessante já o texto base. Como o Pai me enviou, eu os envio. Uhum. Nesse contexto, pastor, me chama a atenção que é logo após a ressurreição de Jesus. Uhum. Os discípulos com medo, amedrontados, fechados dentro de casa, Jesus diz assim, a paz seja convosco. Daí logo em seguida ele diz, como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos fazer a missão juntos. Nesse contexto aí é muito desafiador, né? É. Imagina todo mundo, como você disse, está todo mundo trancado, todo mundo com medo dos judeus, né? Que esse era o cenário, né? Aí Jesus aparece e diz assim, eu vou enviar vocês, né? É desafiador, né? É desafiador, mas é aquilo que a gente foi criado, né? Uhum. A gente foi criado para adorar a Deus e para fazer a missão que é de Deus. A missão que pertence somente a Deus. E a gente como agentes da missão. E aí o desafio tem que superar mesmo, né? Eles tinham lá os desafios deles, nós temos os nossos, os que virão depois terão seus desafios, mas tem que superar, né? Isso, né? Tem que superar, não adianta olhar para as circunstâncias adversas. É seguir em diante. Amém. É seguir em diante, não adianta reclamar, murmurar, é fazer a missão. Amém. Então vamos lá, olha. Vou ler aqui para vocês, eu já vou pedir a tua ajuda aqui, né? Já dei uma palha aí bem interessante. Ó, o tema é uma missão, a comunidade em missão, temos aqui o objetivo, temos o texto básico, a introdução aqui, né? Coisas bem importantes aqui. O que a gente poderia, assim, pensar daqui, assim, nesse primeiro momento, Eduardo, para ajudar a gente aqui? Vamos aqui entrar um pouco na parte da introdução. Tá. É interessante a gente saber que foi nos dado uma grande comissão. E a lição vai trazer que muitas pessoas ainda não entenderam essa grande comissão. É dada uma missão para Jesus, e daí para nós é dada uma grande comissão, que é fazer discípulos. E de fazer discípulos. Nós, como os cristãos, devemos entender que essa missão cabe a mim e a você que está nos assistindo. É fazer a missão que Deus nos deu para nós fazer essa missão. E porque Ele nos deu, por isso que é a comissão, né? É. Tem a missão que é a missão de Deus, e nós estamos comissionados para cumprir com essa missão que é dele, né? Sim, essa comissão. Isso. Essa comissão pertence a nós agora, né? Estamos nesse caminho aí. Estamos nesse caminho pela graça de Deus. Amém. Muito bem, então vamos aqui à primeira pergunta. Eu sempre costumo dizer aqui, Eduardo, que as nossas lições elas estão sempre divididas em tópicos, né? Muito bem divididas, por sinal, né? Mas as perguntas elas remetem a esses comentários, que é natural também, né? Sim. Então nós temos sobre a origem, sobre o propósito, nós temos aqui sobre a natureza e finalmente aí depois vem as aplicações, né? Tudo isso se referindo à missão. Então, eu já vou começar aqui na primeira pergunta, porque aí a gente já vai ali fazendo os comentários, né? Você vai nos ajudando aí a entender cada uma delas baseado nos comentários. Pode ser? Pode ser, pastor. Vamos lá. Vamos lá. Leia o item 1 e o comentário e responda. O que as Escrituras revelam sobre a natureza amorosa e perdoadora de Deus e qual a sua relação com a missão? Qual é a relevância da Trindade na compreensão da missão? Nós devemos entender que a missão de Deus ela está de Gênesis até Apocalipse. E ela continua ainda hoje. A missão ela tem como objetivo, a missão de Deus era de restaurar todas as coisas. Éramos inimigos de Deus, filhos da ira, éramos afastados de Deus. Mas Deus, com seu grande amor e misericórdia, nos traz de volta para Ele, para junto com Ele, através da morte de Cristo. Mostrando que Deus está em missão, desde Gênesis até Apocalipse. Deus da Bíblia é um Deus em missão, então. Ele é um Deus em missão. Importante isso. Nós devemos frisar isso todos os dias, que é um Deus
missionário. Isso é importante, né? Sim. Bonito, né? É bonito. Bonito, Deus missionário. E a gente tem que entender também que a missão não surgiu com a igreja. Pelo contrário, a igreja nasceu da missão de Deus. Sempre frisar isso. Uhum. Ou então a gente pode entender sempre assim, né? Olha, esse Deus é amoroso, isso é importante, esse fato de Sim. Deus amoroso, né? Porque a missão é provocada por esse amor de Deus, né? Então ele vai, num primeiro momento, ele vai usar Israel como ato da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, e tem uma missão que é resgatar, como você disse, né? Sim. Ó, nós somos pecadores, éramos inimigos, filhos da ira, e Deus quer se reconciliar com esse povo. Quer trazer de volta para ele. No primeiro momento, ele usa Israel. Tem uma aliança com Israel. Mas Israel falha, né? Inclusive, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre isso aqui com a diaconisa Elaine. Aí, por que Israel falha? Aí, esse Deus que tem a missão, como você bem disse aqui, né? Então, a missão é dele, né? Nós estamos, por isso que é uma comissão, né? Sim. Nós estamos fazendo a missão que é dele, de salvar o mundo, a missão é dele. Israel falha, aí Deus levanta a igreja, o Israel de Deus, é isso? Sim. E devemos notar nessa sua fala aí, pastor, muito bem frisada, que essa missão vai acontecer com as pessoas que entenderam a morte de Cristo na cruz. Uhum. O primeiro Israel falha, o Israel carnal falha, e daí vai vir o Israel espiritual, que vem através da morte de Cristo na cruz. Maravilha. E sempre com Israel, esse Israel segundo a carne, Deus tem uma missão de salvar. Sim. Ele falha, Deus levanta a igreja, é isso, né? Levanta e aí a igreja. tem a missão de salvar. Esse Deus missionário, não é? Esse Deus missionário. Isso aí. Guarda essa palavra, meu irmão. O Deus missionário. Amém, que bênção, que bênção. Então, quando você fala, por exemplo, de Cristo, nós estamos dizendo então que o desenvolvimento do plano de Deus de salvar está em Jesus, nesse momento agora, dessa nova aliança, né? Sim. Uma vez que Israel falha, o Israel segundo a carne, agora Deus levanta Israel segundo o Espírito, que é o Israel de Deus, e através de Jesus ele vai salvar todas as nações, povos e línguas, todos os que forem redimidos tiverem um encontro de Jesus, que foi o que você disse, né? E é só através de Cristo, né, para podermos estar alinhados com a missão. Sem estarmos alinhados com Cristo, nada do que a gente vai fazer vai ter como objetivo a missão que Deus nos deu. Se a gente não entender isso, a gente está fazendo qualquer outra coisa menos a missão que é de Deus. E a gente, como agente das missões, sem entender isso, estamos fazendo qualquer coisa que não seja a missão de Deus. De repente está desfocado, né? Sim. Desfocado, acaba fazendo coisas até boas, né? Até boas. Mas eu tenho um amigo que ele dizia assim, pastor, entre o ruim e o bom, é fácil você decidir pelo bom. Sim. Pelo menos, teoricamente, é fácil, né? Sim. Agora, entre o bom e o ótimo, aí já não é tão simples assim, Sim. né? Porque entre o bom e o ótimo, a distância é muito pequena. E às vezes, né, Eduardo, na igreja eu fico pensando assim, tem muita gente que acaba fazendo coisas boas, e não são coisas boas, mas Deus quer que nós acertemos, que façamos com excelência, né? Às vezes, como você está falando sobre um Deus missionário, eu acho que você foi bem feliz. Se o irmão puder gravar isso, ó, que Deus é um Deus missionário, que Deus teve apenas um filho e que fez desse filho também um missionário, Sim. olha, eu acho que já vale muito aqui a nossa Escola Bíblica do Sul dessa semana, né? Aí Deus tem essa relevância. Às vezes a gente faz muitas coisas boas no reino, e elas precisam ser feitas, mas a gente não pode se esquecer que existe o principal, que é a missão, né? Sim. A missão. Devemos ter em nosso coração, costumo orar assim, Deus, que eu esteja no centro da tua missão. Essa é a minha oração sincera que eu faço todos os dias. Pai, eu quero estar no centro da tua missão. Porque eu estando no centro da missão de Deus, eu estarei fazendo as coisas boas, não só aos meus olhos, mas aos olhos do Criador. Isso, importante. Então,
Eduardo, eu acho que se a gente pudesse, assim, nessa sua fala aí, ó, a origem é Deus, então. A missão é de Deus, né? Surge nele, né? A origem Está no coração de Deus. Está no coração de Deus. É o Deus missionário que você acabou de falar. É o Deus missionário. Então tá lá, no coração dele. Está no coração de Deus. Ok, isso é importante. A origem da missão é Deus. Deus é a origem de tudo. Muito bem, então, e esse Deus que tem no coração dele, né? A missão está lá no coração dele, faz isso por amor, né? Sim. Graça, né? E a gente, como filho, a gente tem esse privilégio também de desfrutarmos, de sermos filhos missionários. Replicarmos a vida dele na nossa, né? Essa ação dele. Sim, a gente foi criado para ser imagem e semelhança do Criador. E ele nos deu esse privilégio, pastor, de sermos filhos missionários. A experiência que nós recebemos em Cristo, a salvação, a gente tem esse privilégio, né, de levar a outros para que eles também passem por essa mesma experiência. Sim, mostrando que a missão de Deus ainda continua e continuará até a segunda vinda de Jesus. E Eduardo, deixa eu explorar um pouquinho então aqui, só para eu entender assim, você conhece Cristo já tem quantos anos? Faz 8 anos que eu conheço a Cristo. Foi graças a um pastor Paulo, que foi morar no lado de casa. E eu até então não gostava de nada relacionado à igreja. Com a chegada desse pastor, começa a mudar. O Deus missionário já estava agindo lá, pastor. Sim. O Deus já estava trabalhando lá, o Deus da missão já estava trabalhando. Estava usando ele, porque para ele falar de uma coisa, ele precisava conhecer, né? Sim. Ele conheceu Cristo e estava agora te ofertando essa possibilidade de conhecer Jesus. Sim. Estava sendo usado como vaso para transmitir a missão de Deus que foi dada a ele também, né? Daí foi através lá em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E com a ajuda dele, cresci muito na fé. Para quem não conhece, Santo Ângelo está ali perto de Juí, Santa Rosa, né? As Missões, né? Região das Missões. Das Missões. Nos Pampas Gaúchos. Terrinha fria. Terra fria, pastor. Aí você estava ali, Santo Ângelo, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Daí no mesmo ano, de março e abril, eu entro na igreja. Em outubro eu me batizo. Em novembro eu já faço meu primeiro sermão. Olha aí. E agora, aquilo que você recebeu de graça, que Deus usou o pastor lá, agora você já está transmitindo a outro. Essa é a missão, né? Sim. Essa é a missão. E vai passando para o outro a oportunidade de se render a Cristo. Sim. Né? Eu costumo dizer, pastor, que também a missão é simples. É você entender a morte sacrificial que Jesus teve na cruz e transmitir. Éramos pecadores e através do sangue dele passamos a ser filhos de Deus. Deus nos trouxe de novo para perto dele. Não há mais separação. E essa é a missão. É isso que devemos proclamar e demonstrar às outras pessoas. Não é um negócio difícil de explicar a missão de Deus. Simples assim, Simples. Né? Simples. Somos pecadores e carecemos de reconciliar com Deus. E esse canal de reconciliação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, através da morte dele, que nos deu uma segunda chance. Estávamos caminhando rumo à morte, mas ele disse, não, você é meu filho. Eu vou naquela cruz e vou me entregar voluntariamente para morrer por você e por todos vocês que entenderam a mensagem da cruz. Olha aí. Essa é a missão de Deus, então. Essa levar é a missão de essa Deus. mensagem a todos os moradores da terra. Através de mim, através do Eduardo, através dos irmãos aí, né? Sim. Querido, nosso tempo não nos permite tanto quanto a gente gostaria, porque as informações são tão gostosas, né? Sim. A gente passa aqui muito tempo, né? Correr aqui um pouquinho para a pergunta de número 2, que diz assim, ó, qual é o papel de Israel no plano de Deus para abençoar todas as nações? E o que significa dizer que a igreja tem origem na missão? Ajuda a gente aí, por gentileza. Qual era o papel de Israel? O papel de Israel era simples. Era ser luz para todas as nações. Mas, infelizmente, não conseguiram ser. Não conseguiram ser a luz que era para eles ser, eles não conseguiram ser. O Salmo 22 vai nos dizer assim, a partir do verso 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão
diante dele, pois o Senhor é o reino e ele governa as nações. Essa era a missão de Israel, pastor. Era levar as outras nações a Deus. Mas infelizmente eles falharam nisso. Eles falharam nessa missão que foi dada a eles. E aí Deus levanta a igreja. E levanta a igreja através da morte de Cristo. Olha só. Interessante aqui que tem uma partezinha aqui que eu gostei demais aqui. Toda a parte muito linda, né? Mas a igreja diz assim, ó, mas a igreja também não é apenas o resultado da missão de Deus, mas é um instrumento dela. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Isso é importante, né? Que ó, Israel falha, mas a missão é de Deus. Deus quer Sim. salvar todas as estações. E isso não é uma exclusividade do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, Deus se preocupa com todas as nações. Agora, o instrumento para alcançar todas as nações era o Israel, segundo a carne, né? Que falha, né? Que falha. Infelizmente falha. E isso daí também vai falar lá em Gênesis 12, no chamado de Abraão. Chamado de Abraão. O chamado de Abraão nos mostra também que esse evangelho, que a palavra de Deus era para todas as nações. Todas as nações. Não só um povo, não só para o povo de Israel, mas todas as nações. Mas infelizmente eles falham. E daí é levantada a igreja. A igreja dos tempos de hoje, a igreja que vem crescendo através da morte de Cristo. Aí, missionário, eu vou fazer um trocadilho que eu acho que pode ajudar, né? Olha, irmãos, a gente poderia dizer assim, ó, que Deus, ele não tem, no Antigo Testamento, Deus não tem uma missão para o povo de Israel. Deus tem o povo de Israel para a sua missão. Para a sua missão. Mas Israel falha no cumprimento dessa missão que é de Deus. Aí no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Ele tem a sua igreja para a sua missão. Porque Deus é o Deus missionário. A missão é de Deus. Aí ele conta com Israel para cumprir com a missão dele no Antigo Testamento e ele falha. É isso. E no Novo Testamento, através de Jesus, agora tem um novo Israel, que é o Israel segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Né? Formado de pessoas de todos os lugares, todas as línguas, de todas as culturas, que Deus está levantando para cumprir a missão dele. Por isso que nós somos comissionados, é a nossa comissão, né? Sim, e nós temos como objetivo fazer aquilo que Israel não conseguiu transmitir. Isso é importante frisar isso, né? Sim, Israel tinha uma missão, eles falharam na missão. Hoje, eu e você, pastor, e quem está nos assistindo também tem uma missão, e a gente não pode falhar. Quer dizer que todo mundo que está aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul tem essa missão, é isso? Todos têm. Todos. Todos têm essa missão de ser luz, de ser sal, de mostrar a diferença. Tudo que Israel fez de errado, a gente sabe o que fez através das Escrituras e fazer o contrário. Mostrar que realmente a gente está aqui para fazer a missão que não é da igreja. Frisa isso, meu irmão, não é da igreja a missão é de Deus. Nós estamos agentes, instrumentos para fazer com que essa missão que é dele se concretize na terra, né? Sim, é isso aí, pastor. É importante. Irmãos, olha, por isso que a palavra se renova, ela é muito importante mesmo, ela se renova, né? Missão, ó, eu vou fazer um adendozinho aqui. Se você está chegando agora aqui com a gente, esse é o missionário Eduardo, está aqui com a gente, na TV Promessa RS, essa é a Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, olha, compartilha esse link. Olha, quanta informação maravilhosa aqui que nós estamos recebendo. Deus está usando o Eduardo hoje aqui. Compartilha, tá bom? Coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu X. Coloca o link da Escola Bíblica do Sul de hoje. Coloca em todos os grupos do seu WhatsApp, tá certo? Deixa o seu like, ative o sininho e continue com a gente, abençoando aí a nossa TV Promessa RS, tá bom, gente? Porque as informações que estão sendo passadas aqui, elas precisam ser compartilhadas, elas precisam alcançar, ó. Já foi dito muita coisa interessante aqui, não prive as pessoas que estão ao seu alcance de receberem esse alimento, tá certo? Vamos seguir? Vamos seguir, pastor. Muito bom, muito bom. Deus te abençoe. A pergunta de número 3 diz assim, temos aqui vários textos, né?
pedindo aqui para a gente ler Mateus, Marcos, João, enfim, comente aqui com os nossos irmãos na Escola Bíblica do Sul, qual é o propósito fundamental da igreja, conforme apresentado nesses textos bíblicos aqui. Qual é o propósito fundamental da Igreja de Cristo, missionário Eduardo? Resumindo, pastor, para a gente depois explanar um pouco mais, é fazer a diferença no mundo que a gente está. Esse é o propósito básico da igreja. Não é ser apenas uma instituição, mas sim uma comunidade que faz a diferença onde ela está, que ela se torne relevante. Daí a gente vai falar um pouco ainda de Israel. Israel foi incumbido esse propósito deles, mas infelizmente eles não conseguiram. Uhum. Mas agora a gente, como agentes da missão, temos esse privilégio que é de fazer a diferença, que é ser o sal, que é ser a luz, que a gente possa fazer isso, pastor, e tem um jeito de fazer isso, que é indo. Acreditar no Evangelho é seguir em frente, é passar das adversidades da vida, não olhar para as circunstâncias que se rodeiam, mas olhar que o que nos enviou é maior do que tudo isso. E a lição aqui, ela traz algo bem legal. Saímos das trevas não para esquecermos do que ainda está na escuridão, mas para anunciar-lhes a grandeza daqueles que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Tem muitas pessoas hoje, pastor, infelizmente vivendo sem esperança, na tristeza, na angústia da vida. Mas quando esse evangelho chega para ela, e ele só vai chegar para ela através da gente, tudo muda. Tudo que era tristeza, tudo que era angústia, agora passa a ser a alegria. As noites de inverno passam a ser dias de verão na vida dessas pessoas. E isso cabe a nós, pastor. Anunciar esse evangelho que ele é poderoso. Não ser que nem o primeiro Israel, mas ser o segundo Israel, o Israel Espírito. E aí, missionário, só voltando um pouquinho, criando um link do que você acabou de dizer com o que você disse antes, né? Ó, que Israel falhou, né? E de fato, o Israel, segundo a carne, acabou sendo exclusivista, né? Sim. Se achavam tão santos que não se conseguia mais se comunicar, né, com ninguém, né, de outra nação. Acabou sendo um povo em si mesmo, né? E falhou por causa disso, né? E se a gente não tomar cuidado pelo que você está acabando de dizer aqui, olha, nós saímos das trevas, mas nós não podemos nos esquecer de quem está lá, né? Porque senão daqui a pouco nós também nos tornamos exclusivistas, né? Esse é o perigo, né? Não quer dizer que eu vou me associar com as coisas das trevas, mas eu não posso me esquecer deles, né? Às vezes as pessoas não têm mais nenhum tipo de relacionamento, né? Enfim, acabam sendo frios, né? Com os familiares, com os amigos, criam uma barreira que dificilmente vai permitir que o evangelho que te salvou, que me salvou, que salvou essas pessoas, alcance as vidas das pessoas, né? E eu faço um parênteses, pastor, nessa sua fala. Se a gente não levar esse evangelho que chegou para nós em um dia, a gente não entendeu esse evangelho. Uhum. Porque esse evangelho não é exclusivista, como o senhor falou. Uhum. Ele abrange todas as Todo pessoas. mundo. E se a gente não está fazendo isso, a gente não entendeu ainda o evangelho. Entender o evangelho é levar luz onde há trevas. Uhum. Esse é o significado do evangelho. Aquelas pessoas que entenderam o evangelho. Então a gente precisa pregar o evangelho para essas pessoas. E acima de tudo, pastor, não é só pregar, temos que discipular. Discipular essas pessoas. Discipular essas pessoas. Ensinar essas pessoas. Guarda essas três: ensinar, discipular e pregar. Interessante, né? Então, quando eu prego, eu falo de Jesus para elas, ensino Jesus para elas, eu prego de Jesus, ela aceita. Agora eu ensino de Jesus para ela entende. E eu agora, depois de entender o evangelho, elas precisam estar aptas para pregar para outros, é isso? Sim. Quando elas entendem esse processo que o senhor falou aí, elas vão fazer isso automaticamente. Automaticamente. E essas pessoas que aprenderam delas vão fazer isso. Vira um ciclo.
Exatamente. Que é a missão. A missão sendo cumprida no dia a dia sem muita dificuldade. Sem muita dificuldade. É simples, pastor. É simples. Por isso que você iniciou falando que é simples. Sim, Né? bem simples de entender o evangelho. Amém, graças a Deus. Vamos então aqui, querido, para a nossa última pergunta aqui, né? É a pergunta de número 4. Por que a missão é parte essencial da natureza da igreja e de que maneira a comunhão, a adoração, o serviço, o amor ao próximo e tudo o que a igreja é e faz deve ser missional? Ajuda a gente aqui, baseado aqui no item 3 sobre a natureza. E eu vou ler aqui, pastor, para clarear mais um pouco Uhum. nossas mentes. Por favor. Diz assim: a missão é essencial, elementar e constitutivo do ser igreja, de sua própria identidade enquanto tal. O que isso significa? Que se a missão é parte do ser igreja, tudo o que ela faz deste mundo está a serviço da missão de Deus de salvar os perdidos. Isso está na página 37 aqui, né? Está na página 37, pastor. Dá uma olhada, dá uma rabiscada lá, porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Grifar isso aqui, né? Grifa. Com marca-texto bem forte. Isso. Mas entendendo a missão, a comunhão ela parte como algo comum. E a comunhão aqui não é só entre o mundo do mundo cristão. É a comunhão saber separar com os outros pessoais do mundo. Entendeu? Opa, eles precisam de mim. Eles precisam de mim. Como esse evangelho foi me alcançado através da missão de Deus, eu tenho que ir lá ajudar o de fora. E eu costumo dizer que se a gente, como igreja, e eu vou usar aqui, desculpa usar a palavra, mas as paredes, que eu vou chamar as paredes da igreja como muros. A gente tem que sair desses muros, que a gente chama de parede, as 4 paredes da igreja. E com isso, a gente saindo, a gente vai fazer a adoração, que é adorar a Deus, que é o serviço, é poder... Uma igreja, para ela tem que se tornar uma igreja relevante, onde ela está. A igreja daqui da 65, os vizinhos devem entender, opa, tem uma igreja lá que faz a diferença. A igreja de 65, de Gravataí, é uma igreja que está fazendo a diferença. Caso contrário, ela vai ser mais uma de tantas outras igrejas. E de um monte de igreja que não faz a diferença por aí, estamos cheios, pastor. Precisa ser diferente. Precisa ser diferente. A gente tem que entender que a igreja, ela é de Deus. E Deus quer que a gente faça a diferença. Que a gente possa ajudar as outras pessoas com um serviço de diferentes maneiras. Então, tudo se resume aqui na missão mesmo, né? Na missão. De salvar pessoas, né? De salvar pessoas. A igreja, ela precisa ser pensada com essa característica missional. Sim. E hoje há bastante... Senão ela fica, como você disse, nas 4 paredes. Nos muros. Nos muros. É, que eu chamo de 4 paredes, os muros. E hoje na teologia, a gente tem muitas áreas que aprende a ser como deixar uma igreja missional. A gente não vive mais há 50 anos atrás. A igreja evoluiu. Os métodos evoluíram. Mas isso daqui continua mesmo. A Bíblia. A mensagem é a mesma. A metodologia vai sendo aperfeiçoada, diferente, em lugares também. Sim. Lá em São Paulo, onde eu estou fazendo seminário, é diferente do que aqui no Rio Grande do Sul. O jeito de falar, tudo muda. Mas a gente tem que entender. Se a gente quer se tornar uma igreja relevante, a gente tem que entender aonde a gente está. E quem sabe, Eduardo, importante, né? Porque quando a gente fala assim, nas 4 paredes, no muro da igreja, ela tem o seu valor, que é a adoração, é o momento de interação entre irmãos, né? Mas isso é tão bom que se a gente não tomar cuidado, fica só nisso. Sim. Né? A gente fica ali a vida toda e se esquece de quem está do outro lado do muro. Sim. Né? Que aí a igreja ela passa a perder o foco mesmo. Né? Sim. Não é porque ela faz isso que ela vai deixar de fazer aquilo. E aí, de fato, precisa, né? Aqui a gente está bastante feliz, assim, em matéria de Rio Grande do Sul, como muitas outras convenções também,
que é a questão das células, né? Dos pequenos grupos que têm funcionado, pessoas têm abraçado, né? Porque é uma metodologia que dá certo. Metodologia que dá certo. Nós não negociamos a essência é sempre a mesma. É a graça de Deus, é a misericórdia, é a salvação, é a reconciliação, é a regeneração, é a adoção, é a santificação, é todo o processo Sim. que temos ali. É a mensagem eterna. Mas como essa mensagem alcança os que estão de fora? Né? Aí, como você disse, né, a metodologia ela já não vai ser mais. Eu lembro, por exemplo, que no começo da minha fé, a gente saía de casa em casa distribuindo folhetos. Não é ruim, e pode Sim. distribuir folhetos até hoje. Mas, assim, dependendo do que for, o retorno, às vezes, não é significativo. Algumas pessoas dizem, ela pega aqui e já joga ali. Né? Então, mas não tem nenhum problema de distribuir folhetos. Sim. Mas, assim, antigamente isso funcionava muito. Hoje já não é tanto. Hoje as células, os pequenos grupos têm um foco muito mais assertivo, né? E até sempre digo assim, ó, e aí, principalmente aqui para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que a gente seja missional aqui, nós temos o tripé, que a pessoa pode escolher ser um líder de uma célula, Uhum. um anfitrião de célula ou um participante de célula. Aí os irmãos que estão aqui com a gente no Rio Grande do Sul, ajuda a gente aí, ó, o missionário já explicou aqui várias vezes, né, que Deus é um Deus missionário, que fez de Cristo um missionário, que a igreja é uma igreja missionária que precisa ser, né? Sim. Então fica aqui o desafio, né? Ó, seja um líder de célula, se não for o seu chamado, abra a tua casa, seja um anfitrião de Anfitrião. célula ou participe de uma célula, mas a gente não pode deixar De estar numa de célula. estar numa célula, de Tem que fazer estar alguma coisa. conectado a uma Tem célula. que estar conectado. Amém, amém. Vamos caminhar aqui um pouquinho então para a nossa aplicação, né? Temos alguns minutinhos aí para a gente encerrar. A pergunta 1 da primeira aplicação aqui, a primeira pergunta da aplicação diz assim: o tema é: estejamos sempre conscientes com o nosso propósito enquanto igreja. E a pergunta: comente com a classe o que mais impede a igreja de nossos dias de cumprir a missão de alcançar os perdidos? O que mais impede? Depois aqui fala para discutir em grupo, que não é o nosso caso aqui, mas qual é o maior empecilho, missionário? Essa daí ela é uma pergunta muito pessoal. Sim, sim. O que me impede? E essa deve ser a sua pergunta. O que te impede? Às vezes o que impede eu, pastor, não é aquilo que impede você. Uhum. O eu é muito mais da timidez. Tipo, sou uma pessoa muito envergonhada. Eu sei que não parece, mas sou uma pessoa muito envergonhada. Mas isso me impede. Uhum. Mas eu dou meu jeito e eu consigo fazer a missão. Do meu jeito eu consigo. Mesmo com o jeito envergonhado, encabulado, eu consigo fazer a missão. Mas agora, o que te impede? Você já parou para pensar o que te impede? Eu conhecendo o que me impede, todos os dias eu falo para Deus: Deus, me ajuda com a minha timidez. Se você está com dificuldade de fazer essa missão, peça para Deus. Deus ajuda, pastor. Uhum. O que te impede? Deus vai dizer lá: tá, isso te impede, meu filho, mas eu vou te ajudar. E através da oração. Isso faz parte também. Orando sempre, né? Sim. Isso é importante. Importante que a gente reflita, né? Quais são as nossas dificuldades, né? Porque senão, se nós não detectarmos aqui, ainda baseando aqui no ensinamento, às vezes a gente vai ter alguns cristãos que nunca pregaram Jesus, nunca falaram de Jesus, né? Alguns nunca, tem gente que nunca levou ninguém aos pés de Cristo, né? Nunca pregou o evangelho. Aí é preocupante mesmo, porque precisa fazer. Agora, às vezes, aí eu volto um pouquinho aqui, em relação às nossas células, aos pequenos grupos. Quando você tem algo nesse sentido, fica mais fácil. Fica mais fácil. Você está afiliado a uma célula, a um pequeno grupo, você vai estar ali. Se você, de repente, é mais tímido, possivelmente você não vai ser o líder. Mas você pode abrir a porta da sua casa. Não, de repente não é a minha casa, mas você pode participar ali, estar vinculado a uma dessas células. Então, de alguma forma, a gente vai vencendo, né, essas barreiras e a gente vai dando a nossa contribuição. Sim. Né? E é importante entender que a missão de Deus
é feito por diferentes pessoas. Uhum. E essa comunidade diferente, elas vão se ajudando para se tornar ainda melhor a nossa interação no mundo da igreja. Amém, amém. Missionário Eduardo, então nós passamos aqui a primeira parte da aplicação, né? Estejamos sempre conscientes do nosso propósito enquanto igreja. Estejamos conscientes de que nós fomos chamados para missão, somos missionários, né? Temos que fazer a nossa parte. Em segundo, estejamos sempre conscientes da nossa natureza enquanto igreja. E aí sim, para a gente encerrar hoje aqui, ajuda a gente aqui, ó, de modo prático, como o nosso modo de ser no mundo e todas as nossas ações, atividades, eventos, programas podem ser alinhados com a natureza missional da Igreja de Cristo. Como pode ser feito isso? É nos colocar que somos filhos de Deus e que o que Jesus faria em nosso lugar. A gente pensando assim, o que Jesus faria em nosso lugar, nós entendemos que estaremos fazendo a missão de Deus. Devemos ser uma igreja relevante. É olhar, opa, meu bairro precisa de ação para as comunidades ao redor. A igreja vai lá, opa, vamos fazer isso, para a igreja se tornar relevante. Existem, então, muitas possibilidades. Muitas possibilidades de fazermos a diferença e ações para fazer a missão de Deus. Quem sabe hoje seja o grande desafio, né? Tomar a iniciativa mesmo, né? Sim. Porque as possibilidades estão aí, tanto a igreja local proporciona isso, né? Mas não é simples, mas é um grande desafio. O grande desafio é a gente replicar na vida das pessoas que estão ao nosso alcance, porque, claro, que nós temos muitas pessoas aqui. Possivelmente a nossa escola bíblica vai bater aí na casa de 600, 800 mil pessoas que estarão com a gente na Escola Bíblica do Sul. Muitos irmãos que estão aqui com a gente vão ter contato com muitas pessoas que o pastor dela não tem contato. Então, se não houver algo por sua parte, meu irmão, por sua parte, minha irmã, possivelmente essas pessoas dificilmente vão ouvir o Evangelho. Né? Por isso, todos precisam estar envolvidos, todos precisam estar alinhados com essa missão. Não dá para passar tempo sem falar da salvação que há em Jesus. E seremos cobrados um dia, né? Isso mesmo, seremos cobrados um dia. Amém, graças a Deus então. Missionário Eduardo, que Deus te abençoe, muitíssimo obrigado. Amém. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente, suas explicações, suas ponderações. Amém. Eu vou pedir a gentileza que você encerre o nosso programa de hoje, Escola Bíblica do Sul, fazendo uma oração por nós, aqui por todos os irmãos que estão nos acompanhando. Irmão, agradeço a sua participação, compartilhe, deixe seu like. Estamos juntos na missão de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer por esse momento. Obrigado, Pai, por nos colocar a Tua missão em nossas vidas. Que possamos ser agentes missionários, que entenderam o que o Senhor quer que a gente faça. Através da morte de Cristo, Pai, estaremos aptos a fazer a Tua missão. Esteja com a Tua igreja hoje e sempre. Que possamos, Pai, fazer a diferença onde estamos. É o que a gente pede e engrandece no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Eduardo, que Deus te abençoe. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe, por gentileza, compartilhe o nosso link. Volto a dizer, quanta coisa boa foi dito aqui, quantos ensinamentos maravilhosos, vidas que podem ser edificadas simplesmente num toque aí no seu celular para compartilhar o programa da nossa Escola Bíblica do Sul desta semana. Compartilhe por gentileza. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para abençoar aqui a TV Promessa RS. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.